Boa tarde, gente. Estamos aqui de novo, né? E hoje vamos dar início a a terceira aula, se eu não me engano. Isso. Terceira aula de noções de farmacologia. A aula passada foi um pouquinho extensa, né? Mas era necessário a gente tratar de todos aqueles assuntos em conjunto, né? Não podíamos separar. E hoje já vai ser mais tranquilinho, só temos dois assuntos aí para a gente ver, tá? Deixa eu adiantar um aviso para vocês. Hoje é praticamente a nossa última aula, né? Vai ficar faltando só mais um assunto para a próxima aula. E na próxima aula a gente também vai realizar a nossa prova, tá? Da disciplina de noções de farmacologia. Ela vai funcionar da mesma forma que nossa outra disciplina, né? De estudos farmacológicos. E ao final da aula, né? A gente vai dar mais algumas informações. Qualquer coisa também eu explico melhor por escrito, né, para vocês. Mas já quero adiantar que nossa próxima aula, sábado que vem, nós vamos ter o início aí da nossa aula, a gente vai tratar de um assunto, né, do nosso último assunto, e logo depois, né, vai vir a nossa prova, tá? No mesmo estilo, né, que nós fizemos a prova da outra disciplina, tá? Para a gente poder encerrar. Aviso também que quem está faltando alguma atividade, contabilize, seja sincero com você e venha falar comigo, né? Venha falar, olha, professora, eu só fiz uma atividade, né? Como eu expliquei no começo das nossas aulas, essas atividades avaliativas vão compor a nota de vocês, né? Elas vão ser somadas e divididas em igual quantidade, né? Juntamente com a prova final. Então, se faltar uma nota, né, a soma, né, vai ser com zero e vai ser dividido por igual. Então, se a gente fez 3 atividades avaliativas e uma prova, então vamos se somar todas essas notas e dividir por 4. Se você não tem uma nota, ela vai continuar sendo dividida por 4 e aí você vai ficar com nota baixa e vai ser reprovado, tá? Então, se você deixou de fazer alguma atividade avaliativa, venha, conversa comigo e já fique sabendo que você terá um trabalho de recuperação, tá? E esse trabalho vai ser passado na aula que vem, mas eu preciso que você me procure para dizer que está de recuperação, que vai precisar fazer a recuperação, tá bom? Porque são muitos alunos, eu estou em processo de correção de todas essas atividades, são 2 disciplinas, então, se são 30 alunos, pega isso e multiplica por 2, né? A quantidade de atividades que eu tenho que corrigir. E também os diários para preencher. Então, eu vou demorar um pouquinho para fechar a nota de vocês. Então, para adiantar, você já está sabendo que vai precisar de fazer recuperação de uma nota extra. Então, me procure para a gente providenciar, né, para que eu passe para vocês o trabalho de recuperação e vocês possam adiantar isso e conseguir fechar a nota de vocês, tá? Porque depois que eu fechar o diário, não tem mais volta, tá bom, gente? Todas as chances e oportunidades e conversas a gente já vem tendo já durante todos esses nossos encontros. Tá? Então, deixa de conversa chata, vamos lá começar a nossa aula de hoje. E vamos falar
Se meu óculos estiver dando muito reflexo, é porque eu botei uma luz aqui para ficar mais claro, tentar não ficar tão embaçado, tá? Então, nós vamos começar hoje com um assunto sobre dispensação de medicamentos. Eu vou tirar aqui o meu rosto para vocês acompanharem melhor a leitura aqui do texto, tá? E eu não tirar a atenção. Vamos lá. Vamos falar. Nosso primeiro assunto hoje vai ser sobre dispensação de medicamentos. O farmacêutico atualmente se apresenta como o membro da equipe de saúde mais acessível e primeira fonte de assistência e aconselhamento em cuidados gerais da saúde. A sua reaproximação da farmácia e a atuação na atenção aos pacientes, deixando de concentrar suas ações exclusivas no medicamento, fizeram com que o processo de dispensação passasse a ser compreendido como ação essencial para a promoção da saúde e o uso racional de medicamentos, que vai ter como sigla URM. Essa sigla a gente vai ver se repetir bastante ao longo do texto, tá? Então, quando a gente falar na sigla URM, é direcionado ao uso racional de medicamentos. Essa lei aqui de 2014, né, 13.021, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas, corrobora com a aproximação entre o profissional e o paciente, e a gente vai ler que ela está descrita logo aqui embaixo. Entende-se por assistência farmacêutica o conjunto de ações e de serviços que visem a assegurar a assistência terapêutica integral e a promoção, a proteção e a recuperação da saúde nos estabelecimentos públicos e privados que desempenhem atividades farmacêuticas. Só um minutinho, gente. Tendo o medicamento como um insumo essencial e visando ao seu acesso e ao acesso de uso racional. Tá? Então, aqui é a lei, né, que descreve, que vai regulamentar essa ação e essa atuação do farmacêutico, né, e a sua responsabilidade dentro, né, da farmácia, em relação ao uso da dispensação e do uso racional de medicamentos, de responsabilidade legal do farmacêutico fazer isso. E vocês estão ali para auxiliar o farmacêutico, portanto, vocês devem entender e compreender isso também, tá? De acordo com a OMS, o uso racional de medicamentos, né, o RM, ocorre quando pacientes recebem medicamentos apropriados para suas condições clínicas, em doses e períodos adequados e ao menor custo. O uso racional de medicamentos é o principal objetivo da dispensação. Vamos grifar isso aqui, que é importante. A orientação deve incluir informações em linguagem clara e objetiva, suficientes para o uso e armazenamento adequados, além de coibir a automedicação e o abandono do tratamento, tá? Então, assim, isso aqui
A gente vê muito essa competência, né, do farmacêutico, né, e da equipe farmacêutica em geral, porque dentro de uma farmácia não é só o farmacêutico que tem responsabilidades, tá? A equipe como um todo, mesmo sendo sob supervisão do farmacêutico, mas toda a equipe da farmácia é responsável pela dispensação dos medicamentos, tá? Quem vai responder caso, né, haja necessidade, algum imprevisto, algum erro, né, sobre isso, quem vai responder a isso é o farmacêutico, porque legalmente ele é o responsável. Mas, porém, contudo, todavia, dentro do estabelecimento, daquele estabelecimento de saúde, que também é considerado estabelecimento de saúde, toda a equipe é responsável, né, pelo uso racional dos medicamentos. E o principal objetivo, como a gente grifou ali em cima, né, é a dispensação dos medicamentos. Com isso, o que esse uso racional do medicamento, essa dispensação dos medicamentos vai trazer, né? Qual é o foco? É incluir informação em linguagem clara e objetiva para armazenamento adequado, para coibir a automedicação e para evitar o abandono do tratamento, né? Muitas vezes, paciente é paciente, cliente é cliente, né? E a maioria são todos iguais. Às vezes o médico passa, olha, você tem que fazer um tratamento por 30 dias, né? O indicado. Aí chega lá na farmácia, às vezes é um valor salgado, né? Ou o paciente fala, não tem necessidade. Eu com 30 dias já tô bom, então me dá aí o suficiente para 15 dias. Então, nós, né, dentro a equipe farmacêutica, ela tem a responsabilidade de dispensar, de vender, de passar para aquele cliente, para aquele paciente, a informação correta e de dizer, olha, não é bem assim, a prescrição, né, é dessa forma, é mais adequado você seguir com o tratamento certinho, para não ter nenhuma resistência, para você ficar 100% curado, e não só melhorar e depois ter uma recaída, né? Olha, não é indicado você estar misturando esse medicamento com esse medicamento, né? Evita a automedicação, o que você está sentindo, né? Só uma dor de cabeça, mas por quê? Né? Então, assim, tudo isso também é de responsabilidade da equipe farmacêutica, tá? Tá ali observando tudo isso. De modo geral, o uso de medicamentos não é isento de riscos, mas a atenção deve ser redobrada quando se trata de idosos, né, o que a gente está acabando de falar, crianças, gestantes e lactantes. A dispensação não é apenas o ato de aviar a prescrição, pois é nesse momento que o farmacêutico orienta o paciente sobre o uso correto, que a gente acabou de falar. Uso correto, seguro e racional dos medicamentos, dando ênfase à dosagem, possíveis interações com medicamentos e com alimentos, foi o que eu acabei de falar. Reações adversas potenciais e condições de conservação dos medicamentos, né? Todas as orientações pertinentes àquele medicamento, nós somos responsáveis por passar isso para o paciente. Vale lembrar que a dispensação é uma atividade estratégica, pois é uma das últimas oportunidades de identificar, corrigir ou reduzir possíveis riscos associados à terapia medicamentosa. Quando realizada de forma ética, legal e tecnicamente correta, o paciente percebe a melhora de sua qualidade de vida,
o que fortalece o vínculo com o farmacêutico e o reconhecimento desse profissional como agente de saúde e da farmácia com estabelecimento de saúde, certo? Tudo aquilo que a gente já conversou antes. Tá certo que, assim, nós temos essa obrigação, esse dever, porém, nós sabemos também que nem sempre o paciente vai ouvir, né? O cliente vai ouvir, vai aceitar, ou vai realizar da forma como nós estamos orientando, né? Mas isso aí já é uma questão pessoal de cada um. O seu dever, a sua responsabilidade, você está fazendo, né? Você está cumprindo com ela. Então, vamos lá para algumas atividades relacionadas à dispensação. Então, o processo de dispensação envolve avaliação da prescrição. Toda prescrição deve ser avaliada pelo farmacêutico antes de ser enviada. Em caso de eventuais dúvidas ou problemas detectados na avaliação, o farmacêutico deve contatar o prescritor de maneira educada, ética e profissional para obter esclarecimentos necessários. De conhecimento de todos, né, que algumas letras não são muito legíveis, né? E aí a gente tem uma cultura de que é letra de médico, não é letra de legível, é assim, quem tem que se virar para entender é quem está lendo. Gente, não é dessa forma, tá? Isso põe em risco, né, até o paciente, porque se você não entende o que está ali escrito naquela receita, né, você acha, isso aqui está parecendo com isso, é isso aqui, vou vender isso aqui, né? Isso e não é, ou então é um número que parece uma letra e aí você entende errado, né? O médico está pedindo 1 miligrama lá e você vende outro porque entendeu errado, né? Isso não é bom, não é correto, tá? Então, se você não está entendendo, primeiro ponto, se você escreve ruim, melhore sua escrita. Segundo ponto, porque no primeiro ponto ainda, isso prejudica até a nossa comunicação, né? Porque aí o paciente vai ter que estar mais de uma viagem, ele vai ter que voltar lá no médico, né? Chateado, com razão, né? Então, primeiro ponto, se você escreve ruim também, trate de melhorar a sua escrita. Segundo ponto, de você aprender, né, a se comunicar. Isso é muito importante, a comunicação. E também envolve a escrita, tá? Hoje em dia tem muitos médicos que as receitas não são mais por escrito, né? São digitadas exatamente para evitar esse tipo de erro, esse tipo de constrangimento com o cliente, com o paciente, que tem que dar várias viagens, né? Para conseguir interpretar, conseguir finalmente sua receita. Uma coisa que eu ia falar, que eu acabei de lembrar, e tinha esquecido, lembrei, sobre a dispensação. Esses processos, né, de avaliação e tudo mais, da prescrição, não liberar o medicamento sem ter certeza, né, sem ser avaliada a prescrição, e todas os outros processos que a gente vai ver aqui, isso é muito utilizado dentro de farmácias hospitalares, tá? Então, acontece muito desses casos, talvez alguns de vocês vão trabalhar em farmácias hospitalares, né, dentro de hospitais, e esses processos aqui de dispensação é muito importante, né, dentro de hospitais.
esse processo de comunicação, muitos erros ocorrem devido à falta de entendimento, né? A falha na comunicação é o que mais acontece. E passa pela escrita também. O segundo processo é da prescrição farmacêutica, ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e não farmacológicas e outras intervenções relativas ao cuidado da saúde do paciente, visando promoção, proteção e recuperação da saúde e a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde. Isso aqui já é realmente bem mais específico pro farmacêutico, né? Para a atuação do farmacêutico em si, né? Graduado em farmácia. Vamos lá, para o próximo processo. Acompanhamento farmacoterapêutico objetiva a prevenção, detecção e resolução de problemas relacionados a medicamentos e ao acompanhamento de sua utilização de forma sistemática, contínua e documentada, no intuito de melhoria da saúde e qualidade de vida do paciente. Como eu falei, esses processos eles são mais vistos, né, e são mais aplicáveis dentro de farmácias hospitalares, tá, gente? Onde há esse acompanhamento farmacoterapêutico do paciente que está lá internado, que está com a sua ficha médica ali, com todas as informações, e o farmacêutico e toda a equipe farmacêutica tem que acompanhar esse processo. Eles têm que documentar aquilo, né? Saber o que está sendo dispensado, o que aquele paciente já tomou hoje, né? E, de repente, é mais de um médico que acompanha, aí um médico passa a visita, né? Pede medicamento tal. Aí um segundo vai lá à tarde, pede o mesmo medicamento. Então, o farmacêutico tem que estar atento, a equipe farmacêutica tem que estar atenta. Olha, esse paciente já tomou essa medicação hoje, ele não pode tomar de novo. Vai ter uma superdosagem aí no dia, né? Então, assim, tudo isso tem que ser acompanhado e documentado. Farmacovigilância. Além de minimizar os efeitos adversos, a farmacovigilância assegura o URM. O farmacêutico deve conscientizar de sua importância, uma vez que as notificações servem de subsídios para orientar os pacientes sobre possíveis reações adversas. Foi o que eu falei, o acompanhamento daquele paciente através da ficha dele, né? E a gente tem que ficar atento a isso. Obriga-se o farmacêutico no exercício de suas atividades nas farmácias e drogarias, com base na Lei de 2014, notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários competentes, bem como o laboratório industrial, para tais efeitos colaterais desse medicamento. E tudo isso só é possível através dessa organização, desse passo, desse processo da dispensação do medicamento. Você ali é responsável por cada medicamento que sai e entra da farmácia, tá? Você deve saber para onde está indo. Repito, esses passos são principalmente vistos dentro de hospitais, né? Você precisa saber para onde vai aquele medicamento, para que paciente, né? Qual horário, todas as informações pertinentes a isso e ficar atento, inclusive, às informações que voltam da equipe de enfermagem, né? Se o medicamento, se o paciente teve alguma reação, se ele está sentindo alguma coisa, se ele teve uma piora, uma melhora, né? E tudo isso deve ser notificado, né, para os órgãos pertinentes. Sobre a dispensação, era isso que a gente tinha para falar, para conversar. Eu espero não estar falando muito rápido, não estar muito acelerada hoje. Está até me faltando fôlego aqui em algumas situações. Mas vamos lá. Isso é para nossa aula não ficar tão extensa, gente, não ficar tão chata, porque eu sei que a nossa última aula foi muito grande e ficou bem cansativo, né? Então, estou tentando aqui
ser o mais rápida, sucinta e objetiva possível para ter entendimento e a gente conseguir ser ágil aí no tempo. Então, vamos lá para o nosso segundo assunto do dia, os fitoterápicos. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Então, a medicina tradicional é uma parte importante e frequentemente subestimada dos serviços de saúde. Em alguns países, a medicina tradicional ou a medicina não convencional é denominada de medicina complementar. Então, aqui nós vamos ter dois termos: a medicina tradicional e a medicina complementar e alternativa, né? Ou medicina alternativa, que os fitoterápicos entram, né, neste segundo termo. Gente, se eu esquecer alguma palavra, alguma coisa, é porque a minha mente está tão acelerada hoje que eu tô falando e não tô conseguindo acompanhar o meu próprio raciocínio. Então, eu tô engasgando assim na hora de falar, tá? Que eu esqueço as palavras, mas vamos lá. As plantas medicinais e seus derivados estão entre os principais recursos terapêuticos da medicina tradicional e da medicina complementar e alternativa. E vem há muito sendo utilizado pela população brasileira nos seus cuidados com a saúde. No Brasil, as práticas integrativas e complementares, incluindo a fitoterapia, estão em expansão, existindo em todas as regiões do país diversos programas de fitoterapia implantados em uma fase de implantação. Lembram que a gente estava na aula passada, eu pedi para vocês classificarem, eu acho que foi na nossa outra disciplina, classificarem as drogarias, né? Fazerem uma tabela das classificações dos tipos de farmácia, né, existentes. E a gente tinha lá, né, as de manipulação, que incluía a fitoterapia, que é exatamente trabalhar, né, com esse tipo de medicina. Um dos marcos históricos importantes sobre a utilização de plantas medicinais no mundo foi a Declaração de Alma-Ata, em 1978, onde foi reconhecido o uso de plantas medicinais e de fitoterápicos com finalidade profilática, curativa e paliativa. Desde então, a OMS passou a reconhecer as plantas medicinais e a fitoterapia. Então, já é uma medicina, né, bastante antiga e que está sempre em estudo e em expansão. É algo bem, inclusive, fascinante, né, na minha opinião. Eu sou muito adepta a tratamentos naturais com fitoterápicos e plantas, porque eu acredito que não tenha, né, nosso organismo não vá sofrer tanto, né, com alguma intoxicação medicamentosa, né? Há certo que as plantas também têm dosagens, né? Os fitoterápicos também têm dosagens, tá? E que algumas delas podem causar envenenamento, inclusive, se usado de forma errada,
A gente vai ver mais na frente. Tá, então, em 2006, o Brasil recebeu a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Em 2009, portaria de número 2.960, aprovou o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, sendo os 3 importantes para a introdução do uso de plantas medicinais e fitoterápicos no Sistema Único de Saúde. Então, hoje em dia, o Sistema Único de Saúde já aprova, né, e tem um portfólio só sobre plantas medicinais e fitoterápicos. Nós vamos conhecer um pouquinho mais dele mais na frente. Vamos lá, então. Da planta ao medicamento. Identificação botânica, parte da planta, né? Camomila recutita, flores, vem de flores. Melissa officinalis, né? Que vem de folhas. Então, o cultivo pode ser orgânico, com a secagem adequada, né, dessas flores ou dessas folhas, que pode ser utilizado. No caso, ele quer dizer aqui, assim, que das partes da planta que podem ser utilizadas, né, temos as flores e temos as folhas. Um exemplo de fitoterápico onde nós utilizamos as flores é a camomila, tá, gente? Esse nome aqui é o nome científico, a identificação botânica da folha, não é como comumente a gente chama, né? Não vamos falar, me dá uma camomila recutita aí, né? Não é assim, tá? Então, esse nome é o nome científico, o nome botânico da planta, e a parte que nós utilizamos é a floss, que chamada também conhecida das flores. Então, a parte da camomila que nós utilizamos como fitoterápico são as flores, tá? E no caso dessa outra espécie aqui, a Melissa officinalis, são as folhas, né? Então, nós temos que ter o cultivo correto, a coleta correta, a secagem, né, adequada e o armazenamento adequado também. Então, daí parte-se para as análises, né? O teor do princípio ativo, o marcador daquela planta. Temos os estudos pré-clínicos e os clínicos, tá, gente? O fitoterápico, ele não vai ser oficializado, né? E seus efeitos conhecidos e reconhecidos sem ter feito estudos clínicos, pré-clínicos e clínicos, tá? Daí a gente passa para a manipulação, né, e a forma farmacêutica nas farmácias de manipulação. Daí nós vamos ter o estudo da dose, da frequência e quais interações medicamentosas esse fitoterápico pode, né, pode ter, quais são as interações medicamentosas. Ele pode interagir com quais outros medicamentos, né? Posso tomar esse chá, por exemplo, associado ao quê? Toda pessoa pode tomar, então tudo isso tem que ser estudado para poder ser vendido, comercializado. E também os seus efeitos colaterais, tá? Devem ser conhecidos. Então, vamos aqui para alguns conceitos. Planta medicinal é a espécie vegetal utilizada para fins terapêuticos. Simples. Que é fitoterapia, é a terapêutica caracterizada pela utilização de plantas medicinais e suas diferentes preparações terapêuticas. É reconhecida e estimulada pela OMS. Então, a fitoterapia já é
uma terapêutica, né, reconhecida pela OMS, como a gente tinha visto lá no começo, tá? E utiliza-se de plantas medicinais e diferentes tipos de como preparar essas plantas. O que é então o fitoterápico? Fitoterápico é a formulação magistral ou oficinal, composto por matéria-prima vegetal, sem substâncias ativas isoladas, como é o caso dos medicamentos da indústria, né? Suas substâncias são isoladas, devidamente preparado, embalado e rotulado. Simples também. E a Anvisa, né, nessa lei regulamentadora aqui, dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos, trazendo definições e processos de elaboração e lista de 34 fitoterápicos tradicionais. Né? Essa atualização é de março de 2010 e nessa época a gente já tinha 66 plantas catalogadas, tá? E aqui a gente vai ver alguns exemplos, né, de algumas plantas medicinais. Então, a gente vai ter aqui a Taxus brevifolia. Lembrando, todos os nomes, isso é muito importante falar, todos os nomes científicos de espécies de plantas têm que ser escrito dessa forma. Claro que no computador a gente vai lá na opção, né, botar em itálico, ó, e coloca em itálico. Caso você esteja escrevendo à mão, você vai sublinhar aquela palavra, né? Para dizer que é o nome científico. Gente, isso é muito importante, inclusive é dica e coisa que a gente aprende na faculdade, tá? Então já fica aí, ó, anota essa dica. No computador, espécies e coisas, palavras científicas, a gente escreve em itálico e na mão a gente sublinha, tá? Essa planta é da família Taxaceae, seu princípio ativo, paclitaxel. Qual a atividade farmacológica dela? Ela é uma planta medicinal anticâncer e possui eventos adversos, como a carcinogênica e a mielotóxica, ou seja, né, ela pode produzir, inclusive, em vez de ser terapêutica, né, para o tratamento de câncer, ela pode provocar, né, usado aí de forma inadequada e na dose errada também. Vamos lá para um outro exemplo. A Xenopode ambrosioides, também conhecida como erva de Santa Maria ou mastruz. Seu uso popular, cicatrizante, utilizado em fraturas de galinhas e pessoas, vermífugo, né, usado no leite, mas pode ser tóxica na água, tá? Então, não é porque é uma planta medicinal que eu vou sair catando na rua, no quintal do vizinho e fazendo de qualquer jeito, né? A gente associa muito as plantas com chá, né? Fazendo chá. Mas um exemplo disso é o mastruz. Ele, se você ferver, né? Ele fica tóxico. Então, atenção aí, gente, muito cuidado. E aqui nós vamos passar uma vista
em alguns fitoterápicos que são catalogados no SUS atualmente. Inclusive, na atividade avaliativa que eu vou passar para vocês no final da aula, eu peço para que vocês classifiquem, né, e descrevam as espécies catalogadas no SUS com seus efeitos, tá? Então, uma pesquisa aí que vocês vão fazer, porque aqui a gente só vai falar o nome, dar uma olhadinha na imagem e vocês vão procurar os efeitos, como esse exemplo aqui, ó, o uso delas, né? Quais são o uso daquela planta medicinal, tá? Então, vamos lá. A gente tem Maitenus ilicifolia, conhecida como espinheira santa. Vamos ter Micânia glomerata, conhecida como guaco, mais comumente chamada. A alcachofra, olha, isso aqui é interessante. A alcachofra a gente come também, né? É um alimento. E também é uma planta medicinal, chamada Cinara scolymus. Algumas a gente já conhece, são mais conhecidas, e outras nem tanto. Temos a Glycinimax, que é a isoflavona de soja, né? Então a gente utiliza tanto da folha como do grão que ela produz. Temos a Chinus terebentifolia, que é mais conhecido como aroeira. Quem nunca ouviu falar da aroeira, né? Arpagophytum procumbens, chamada de garra do diabo. Ela produz essa flor, mas o que nós vamos utilizar, né, é esse aqui. E aí vocês vão pesquisar, utilizar para quê? Qual que é o fim da garra do diabo? Rhamnus purchiana, também chamada de cáscara sagrada. Algumas são só folhas e outras produzem folhas e flores. Temos a Uncaria tomentosa, né? Unha de gato, que ó, essa parte da planta. Temos a Plantagoavata, né? A tanchagem. Essa aqui a gente até comumente vista, assim, né? Em meio de mato, de capim mesmo. E vamos aí descobrir, quero que vocês pesquisem qual para que ela é utilizada, tá? Salix alba, né? O salgueiro, a folha do salgueiro. Temos também a aloe vera babosa, né? As meninas aí, quem que nunca passou uma babosa no cabelo? Mas também a aloe vera é utilizada em muitos outros princípios ativos, né? Serve para muitas outras coisas. Temos também a menta piperita, que é a menta hortelã, né? É até uma planta comestível, crua, do jeito que tá, e muito gostosa também, utilizada em sucos, né? Em drinks, muito utilizada. E utilizada também como fitoterápico. Tá? Então, vamos ver um pouquinho aqui da história com o medicamento, né, do ser humano com o medicamento, o uso desse medicamento ao longo da história. Na Índia, né, na medicina do Ayurvédica, era utilizada muito babosa, romã, gengibre, alho, manjericão. Na China, né, até antes de Cristo, algumas espécies como papoula, canela, ruibarbo já eram utilizadas.
No Egito, né, mais de 1.000 espécies, como coentro, funcho, romã, tomilho. Hoje em dia, algumas dessas plantas são especiarias, né, utilizadas inclusive no preparo de alimentos, tá? Na Grécia, antes de Cristo, algumas espécies como camomila, alecrim e canela já eram muito utilizadas. E na Roma, salgueiro e mandrágora. Já ouvimos, e pelo menos eu já ouvi falar dessa mandrágora, e era muito utilizada já desde essa época. No Brasil, nós temos muita vantagem e muita informação sobre plantas medicinais à nossa disposição, né? Só falta ser mais estudado. Devido à nossa grande biodiversidade, a gente tem uma diversidade de plantas e folhas e frutos muito grandes aí à nossa disposição. Nós temos também muita diversidade étnico-cultural, cada parte do Brasil, às vezes o que é utilizado aqui, uma folha que é utilizada aqui, uma planta, o fitoterápico utilizado aqui para um determinado fim, lá no sul, né, ele é utilizado já como outra coisa, que a gente nunca imaginou que poderia ser usado, né, nós aqui. Então, assim, essa diversidade, ela é muito importante, muito rica, esse aprendizado. Temos a medicina tradicional, os centros de pesquisa e universidades, por causa dessa diversidade muito grande que nós temos, né? Os serviços públicos e as indústrias nacionais. Alguns usos de plantas medicinais. Então, nós vamos ter o uso dela no uso empírico popular, né? Como nós comumente conhecemos ali pelo mercadinho, pela feirinha do Bacuri, temos os raizeiros, os mercados públicos, plantas não submetidas a estudos científicos. Falta um pouco de controle de qualidade, mas não é 100%, né, ilegal, vamos dizer assim. Só precisaria de um pouco mais de estudo, né, para a gente conhecer os efeitos colaterais e ter todos esses cuidados de intoxicação, inclusive, tá, gente? Tem que ter cuidado. Oh, Jesus. Nós vamos ter as farmácias vivas, são plantas cientificamente validadas, disponíveis na região. Vamos ter esse uso dessas plantas medicinais na saúde pública, produtos tecnicamente preparados, já plantas com eficácia e segurança comprovada, descritas nas farmacopeias ou estudos e monografias, tá? Então, são as plantas catalogadas. E vamos ter também as plantas de uso medicinal na fitoterapia, que são medicamentos registrados no Ministério da Saúde com critérios e definições, tá? Essas são geralmente utilizadas na farmácia de manipulação, tá bom? Vamos aqui para algumas vantagens da fitoterapia. Como vantagem, nós vamos ter atividade em áreas onde drogas convencionais atuam mal ou tem mais dificuldade de chegar, né? Menor incidência de efeitos adversos, é o menor risco, em comparação às drogas industrializadas, tá, gente? Menor custo de desenvolvimento e produção, e isso também vale
para a gente aqui, principalmente por causa da nossa diversidade grande, da facilidade de encontrá-las em qualquer lugar, vamos dizer assim, né? Impacto ambiental muito menor, melhor aceitação pelos pacientes, maior aplicação em problemas comuns de saúde, ou seja, no nosso dia a dia, melhor aplicação no indivíduo saudável. Então, não é, eu tinha mencionado isso, não é toda pessoa que pode tomar, por exemplo, pode fazer uso, né? Por exemplo, diabéticos, hipertensos, algumas plantas medicinais como o gengibre aumenta a pressão arterial, vocês sabiam disso? Ele aumenta a pressão, então hipertensos não podem fazer uso demasiado de gengibre, né? Alguns chás, algumas plantas, né, têm interação com a formação genética, então gestantes, lactantes, né, não podem tomar qualquer tipo de chá, qualquer coisa, porque interfere também na formação do feto, tá? Então, assim, por isso que ele fala em um indivíduo saudável, em condições normais. Mas tudo isso tem que ser estudado caso a caso, pessoa por pessoa, tá? Por isso que é importante a gente estudar para que serve, quais são os efeitos e contraindicações daquele fitoterápico. Menor incidência de tolerância e dependência, atuação nas diferentes especialidades médicas. Cuidados que a gente tem que ter com plantas medicinais. Usar a planta fresca e de fonte segura, tá, gente? É importante saber de onde que ela veio, né? De repente ela tá plantada, né, num riacho que a água está contaminada, né? Então, tecnicamente, ela está sendo nutrida por aquelas substâncias químicas e tóxicas presentes na água, e isso não é seguro, né? Não é seguro a gente ingerir. Usar plantas que conhecemos, evitar exageros e uso prolongado, como eu venho sempre falando, o equilíbrio, tá, gente? A gente tem que sempre procurar esse equilíbrio em tudo, em todas as nossas atividades, em tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for estudar, né? Sempre o equilíbrio, nada para menos e nada para mais, tá? Nosso corpo, ele é feito desse equilíbrio, então a gente tem que procurar esse equilíbrio, tá? Cuidado com a coleta, a manipulação daquela planta, né? Ela pode causar alguma urticária, né? Algum processo alérgico em você que você não conhece, então manipulação, né? Tem que ser cautelosa. Comprar em locais selecionados e evitar o uso na gravidez e lactação, como eu já tinha mencionado, tá bom? Bom, gente, então a nossa aula de hoje, o que eu queria passar para vocês era isso, né? Viram? Foi bem fácil, bem light hoje, bem tranquilo. É um assunto gostoso de conversar, de falar. Eu espero que vocês tenham entendido. Como sempre, qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp para vocês, tá bom? Me procurem caso estejam faltando nota, porque sábado que vem, né, deixa eu ver aqui que dia que é sábado que vem. Dia 27/6 é nosso último encontro. E nesse dia nós vamos fazer prova. E quem for precisar da recuperação, me procure que eu passo a recuperação para você. Certo? Combinado? No mais, eu acredito que eram essas as informações que eu tinha para passar. Qualquer pergunta, me procurem, tá? Estou à disposição. E por hoje é só. Até a próxima aula.
Tchau, tchau.